Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Né? Estamos aqui mais uma vez para recarregarmos as nossas baterias, como sempre dissemos. E a gente espera que todos, sem exceção, desliguem os celulares. Tá? Mas não é deixar, sabe, no silencioso, não é deixar nada disso, é desligar. Nós trabalhamos com ondas eletromagnéticas e isso atrapalha muito o trabalho da espiritualidade. Não é o nosso trabalho só, mas o trabalho da espiritualidade. E, logicamente, vai atrapalhar quem recebe. Vocês serão prejudicados. Então, por favor, não façam isso. Então, nesse momento, a gente vai começar a meditação. Boa noite a todos. A nossa meditação sempre começa pela prece, pela paz no mundo, né? Que é muito bom a gente fazer essa prece juntos, emanando todo esse amor que precisa tanto. Então, prece pela paz no mundo. Que os donos do poder sejam iluminados pelo amor. Que os nobres de coração se voltem ao Pai em clamor pela paz. Que todos se unam em torno desse objetivo, fortalecendo os alicerces do bem sobre a terra. Irradiemos luz para nossa querida Mãe Terra, para que ela fique cada vez mais forte. Cada ser humano se liberte de tudo que estiver fora do propósito divino. Que sejam lançadas as sementes da sabedoria em suas mentes, para que não aceitem mais as arbitrariedades dos poderosos e nem permitam mais serem por eles manipulados. Que a paz na terra seja o anseio de todos os seus habitantes e não haja mais espaço para outros interesses. Vamos pensar agora nos nossos governantes. Vamos emanar muita luz para todos eles. Que cada governante seja tocado neste momento pela luz divina e passe a agir com amor e respeito ao próximo. Que se cumpra o plano divino sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Agora nós vamos fazer um relaxamento para que a gente possa realmente se entregar, aproveitar esse momento de conexão, momento de paz também, momento com a gente mesmo. Vamos começar relaxando o nosso corpo. Respire profundamente e entregue-se. Mais uma vez, respire profundamente e permita-se se entregar. Feche os olhos suavemente. Que sensação boa é fechar os olhos, poder parar, poder silenciar. Agora relaxe o seu rosto, relaxe a sua língua, solte seus lábios, solte, relaxe. E relaxe a sua nuca, solte os ombros. E a sensação de relaxamento desce para os seus braços, vai descendo e o seu corpo relaxa cada vez mais. Aproveite e deixe suas costas relaxarem. Sinta como você está ficando mais leve, mais tranquilo, mais relaxado. Então agora, inspire profundamente. E ao expirar, relaxe o seu peito, seu coração, seu chakra cardíaco. Vai sentindo a sensação de relaxamento em todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Perceba como a sua respiração ela é mais tranquila e suave agora. Aproveite este momento e permita sentir a paz,
na sua mente e no seu coração. Então agora vamos manter a respiração natural e profunda. O simples fato da gente inspirar e expirar de forma lenta e profunda ajuda a trazer o oxigênio para a nossa mente, acalma nossos pensamentos e acalma o nosso coração. A nossa respiração funciona como um elo entre o nosso corpo e a nossa mente. Pensamentos, sentimentos estão todos conectados pela nossa respiração. Observa a sua respiração. Ela tem o poder de renovar todas as suas energias. Suas energias agora estão sendo revigoradas, estão curando o seu corpo, o seu espírito, inovando os seus pensamentos. Aproveita, solta as suas mágoas, as preocupações, traz o perdão para dentro de você. Perdoar nos livra de sentimentos ruins, como o rancor, a raiva, a vingança. Então desapega desses sentimentos. Deixe o perdão ficar dentro de você e deixe também a gratidão ficar dentro de você. Quando somos gratos, a gente se sente livre, positivo e feliz. A gratidão abre portas. Respire agora profundo, mas com calma. Escuta agora o seu coração. Ele está pulsando mais aliviado, mais tranquilo, feliz e em paz. Perceba o seu estado de bem-estar. E eu te pergunto, como estão os seus sentimentos agora? Sinta, perceba essa sensação de leveza e fique com essa sensação dentro do seu ser. Respire lenta e pausadamente. Sinta a paz e a harmonia ficando em você. Sinta o amor divino em seu coração. Fique em silêncio mais um pouco, nessa energia de amor. Respirando devagar, sentindo essa energia de amor. E agora pode começar a se movimentar, mas lentamente. Movimenta o seu corpo devagar. Quando sentir pronto, pode abrir os olhos também lentamente. Vai voltando para o aqui e agora. E é nessa energia de amor, de leveza, de bem-estar, de perdão e gratidão que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Assim seja, graças a Deus. Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em todos vocês. Eu vou pedir a Márcia para ler a página de abertura. Em uma mensagem para as mulheres, por causa do Dia Internacional da Mulher, né? Então, que diz o seguinte: a espiritualidade feminina está profundamente conectada aos ciclos da natureza, à fertilidade e à capacidade de gerar vida física ou espiritual. Ela engloba a reconexão com a sabedoria ancestral, o equilíbrio emocional e a força interior para recomeçar.
Tradicionalmente, mulheres são vistas como guardiãs da vida, promovendo acolhimento e resiliência em diversas tradições religiosas. No Espiritismo, homens e mulheres são espíritos imortais e iguais em natureza espiritual, direitos e deveres perante a lei divina. A reencarnação alternada entre os gêneros visa o aprendizado integral, sendo a diferença física funcional, não de superioridade. Jesus não fez distinção de gênero. Espiritualmente, tanto homens quanto mulheres são espíritos sem sexo, reencarnando no gênero necessário para a evolução. Em resposta ao Livro dos Espíritos, questão 822, nos é lembrado que ambos os sexos são iguais perante a lei de Deus, e assim também o devem ser diante das leis dos homens. Gratidão e justiça a todas as mulheres, hoje e sempre. Bom, gente, conforme a mensagem do Wander, né? Feliz Dia das Mães para os homens e das mulheres, porque já que nos revezamos sempre, né? Que tenhamos sempre que comemorar o Dia das Mães, o Dia das Mães, não, o Dia das Mulheres, vocês meio que o Dia das Mães, não sei porquê, estou adiantada no tempo. É o Feliz Dia das Mulheres para os homens e para as mulheres. Hoje a gente tem a felicidade de ter a Daniele Bon Jardim, né, nossa amiga, ela é terapeuta transpessoal e sempre vem, agora morando em Friburgo, então a gente vai explorar muito, né? A gente agora vai explorar bastante. Mesmo quando ela morava no Rio, a gente pegava, laçava, trazia para cá, né? Era quase sempre isso, né? Qualquer passeio em Friburgo tinha que ficar aqui um dia. Então, eu vou fazer a prece e depois passo a palavra para você, tá? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, amigo, neste momento pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião, pedindo as bênçãos para todos nós aqui presentes e que os ensinamentos trazidos por Daniele possam ser incorporados em nossos atos no dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Sempre muito bom estar nessa casa que me é muito querida do coração, estar aqui com vocês no dia de hoje. E esse tema, falar sobre o sagrado feminino e as forças do nosso psiquismo, me vem muito forte nesse momento para a gente entender o que está acontecendo, né? Essa onda de violência. É claro que ela sempre existiu, hoje ela é mais noticiada, dados os meios de comunicação, mas são forças também que existem no psiquismo de cada um de nós e que reverbera na psicosfera do planeta. Então nós vamos entender esse processo, só que nós vamos entender esse processo dentro de um contexto educativo, para a gente entender quem nós somos e como essas forças se manifestam em cada um de nós. É muito importante que a gente entenda quem nós somos, onde estamos, para onde caminhamos e qual o sentido disso tudo. Porque é como se a gente tivesse um mapa. Nós estamos aqui encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, e está devagar, a gente quase não sai do lugar. Muito embora a evolução seja contínua, está na hora da gente entender esse processo e acelerar em prol de nós mesmos, porque nós estamos vivendo aquele momento que chamam de juízo final, de transição planetária, mas na verdade é um momento em que se pede um despertar de consciência e uma elevação de frequência. Esse despertar de consciência significa sair do automatismo da vida e assumir a nossa responsabilidade pela nossa evolução, pelas nossas habilidades e pelas nossas potencialidades. E elevar a nossa frequência significa vibrar num quantum energético que permita que a gente fique num planeta que está indo para uma vibração mais alta. Não que isso aconteça como um passe de mágica. Nós estamos recebendo um influxo de energia de todos os lados. E aí você imagina, eu tenho aqui um copo d'água. Se eu tentar colocar 20 litros de um galão de água que ele aguenta, ele sustenta? Não. É mais ou menos o que está acontecendo com a gente. Nós temos uma estrutura que está recebendo um ponto de energia
e a gente não se preparou adequadamente para receber esse quantum de energia. Então a gente está vendo processos de surtos, de excesso de agressividade. Por quê? Porque luz, quando chega, quando ela aporta no nosso campo magnético e ela traz à tona tudo o que está escondido, tudo que está nas nossas sombras. Vamos entender que o contexto de evolução é trazer da inconsciência para a consciência os nossos conteúdos e potencialidades. Quem nós somos? Somos seres espirituais, consciências divinas, vivendo uma experiência na matéria. Essa consciência, pura luz, para se manifestar, ela necessita de estruturas. Essas estruturas, nesse momento, são o nosso corpo físico, os nossos corpos sutis e a própria consciência que está lá, que nós podemos chamar de espírito puro, eu superior, mônada, seja a escola que você desejar. Aqui nós estamos numa casa espírita, vamos tratá-la como espírito puro, eu superior, pegando a linguagem da psicologia transpessoal. O eu superior é o nosso ser divino, é o espírito que tudo sabe. Esse eu superior, ele é tão luz, que a gente não tem condição de aportar e sequer compreender. Ele fala conosco através do simbolismo. Não é por palavras, por pensamentos, é por simbolismo. Por isso a linguagem dos sonhos. Por isso que às vezes a gente olha para a natureza e percebe que ela está nos dando um recado pelo simbólico que aquilo ali representa. Mas nós temos uma estrutura mais perto da gente, que a gente entende melhor, onde esse eu superior determina um planejamento encarnatório e nós temos condições de perceber que é a nossa alma. A nossa alma, ela se manifesta no nosso corpo através do chakra cardíaco, sede da alma do nosso corpo. E ela fala conosco através do nosso sentir. Sentir, o que dá sentido, o que dá direção. E o nosso corpo físico conversa conosco através de sensações físicas. Então, muitas vezes, o que a nossa mente pensa, o nosso corpo fala diferente, se a gente não ficar racionalizando, porque aí o pensamento vai interferir no corpo. Mas aquele primeiro impulso do nosso sentir, geralmente é uma manifestação da alma que não passou pelo nosso pensamento. Por quê? Porque existe uma outra estrutura muito importante, mas que contrapõe no nosso processo evolutivo o nosso eu superior, que é pura luz. Pura luz, cosmos. Nós estamos encarnados na matéria, no mundo denso. Então a gente precisa de uma estrutura que nos enraize, que nos identifique com a vida na matéria e que nós chamamos de ego, ou, para a psicologia transpessoal, eu inferior. Então contrapõe as energias. Eu superior é o que nos liga ao universo, ao cosmos, à nossa natureza divina. Ego, eu inferior, não estando ali nenhuma avaliação do que é melhor ou pior, é apenas uma questão de estrutura. Inferior nos liga ao mundo da Terra, nos identifica com o mundo da Terra. Porque se nós não tivéssemos algo que nos prendesse aqui, a vida ficou difícil, a gente tirava a vida fácil. Essa estrutura de conservação, de identificação com a vida da matéria, ela é um poder de realização. Sem ego a gente não tem força de realização. A gente fica lá flutuando na chama violeta. O ego é aquilo que nos aterra, nos identifica. A grande pegadinha é que nos identifica tanto que a gente esquece que é um ser espiritual. A gente se identifica com o nosso sexo, somos homens, somos mulheres, somos binários, a gente se identifica com time de futebol, a gente se identifica com um político preferido, a gente se identifica com um país, com uma nação, com um continente, com um planeta, esquecendo que tudo isso são experiências. Onde estamos? Então, percebemos quem nós somos e agora nós estamos onde estamos? Nós estamos no planeta em que vivemos experiências. Viemos aqui experimentar. E por que viemos experimentar?
Porque é através da experimentação que a gente vai despertando pelos contrastes a nossa natureza verdadeira, a nossa essência. Vai tomando posse de quem nós somos verdadeiramente. Então, como uma escola, nós vamos da infância espiritual ao mestrado, ao doutorado. A Terra nos possibilita isso. Agora, é importante que a gente faça esse ciclo de aprendizado entendendo que as experiências, elas não nos definem. Temos medo de errar? Não precisamos ter medo de errar. Acertar e errar faz parte da experiência. O importante é nós assumirmos a responsabilidade e a condução por essas experiências. Autorresponsabilidade. Porque, do contrário, a gente se vitimiza e fica culpando. A gente culpa o outro, culpa Deus, culpa a vida, culpa a família, culpa a infância, culpa o trabalho. E não assume a responsabilidade pelas nossas criações. Princípio masculino e princípio feminino são princípios criativos da criação. Tudo que existe no universo, de um átomo a uma galáxia, de um inseto a nós seres humanos, nós somos resultados da interação desses dois princípios na natureza. O princípio masculino, que é o princípio ativo, e o princípio feminino, que é o princípio receptivo. Tem pessoas que falam passivo, eu não gosto desse termo passivo, eu acho que é o receptivo. E vamos entender como isso funciona. Qual o sentido disso? Nós estamos aqui para experimentar, para viver experiências. O espírito em si, o espírito puro, pura luz, ele não tem polaridade. Tanto que algumas escolas defendem que o nosso caminhar é o equilíbrio dessas duas energias dentro de um padrão de androgonia. Androgenia. Acontece. Ou seja, o equilíbrio das duas forças. Nós temos no Mestre Jesus um exemplo muito claro disso. Jesus era o equilíbrio da força feminina e masculina num só ser. Ele era acolhedor, ele era integrador, ele era muito receptivo, mas ele também era impulsionador de mudanças profundas no planeta. E isso é inteiramente a energia masculina, aquela que põe para andar, põe para movimentar, põe para funcionar. E ele fazia isso com equilíbrio, porque ele já tinha alçado esse patamar dessas duas forças equilibradas. Quando precisou pegar um chicote e botar ordem no pedaço, ele pegou a energia da ira e fez o que precisava fazer. Quando ele estava lidando com pessoas que ele sabia que estavam ali para provocá-lo, criando armadilha, ele desmascarava com palavras duras. Porque a força amorosa, quando está equilibrada, alinhada à nossa energia divina, ela é firme sem ser agressiva. Ela coloca a ordem, estabelece a ordem. Nós estamos aqui para aprender a lidar com esses dois princípios dentro de cada um de nós. Porque se existe o sagrado feminino, existe o sagrado masculino. E esses dois juntos tornam um. Nós somos esse um. E nós precisamos entender o que essas forças representam e como elas precisam estar alinhadas à nossa consciência divina. Para isso, é necessário que a gente pare para se observar. Isso que vocês fazem aqui, esse momento de relaxamento, de conexão, é um momento em que vocês estão aqui baixando a energia para estarem abertos e receptivos à mensagem. Mas é necessário que a gente aprenda a fazer desse estado de autoobservação um estado diário. Se a gente não se escuta, se a gente não se percebe, a gente não percebe o que está acontecendo na nossa vida. No Livro dos Espíritos tem uma questão em que a resposta, se eu não me engano, de Santo Agostinho, ele fala, faz uma revisão diária todos os dias. Observa como você procedeu. Tem alguma coisa te incomodando? Alguma pessoa que você encontrou e ficou um ranço, um incômodo, uma irritação?
A irritação é sua, não é da pessoa. Tem alguma coisa aí que está acontecendo e que talvez você não esteja querendo ver em você, não no outro. A divindade, ela é tão sábia que ela estabeleceu o nosso mundo de relação para que a gente possa tomar consciência de quem nós somos. Sem o outro, a gente não tem autorreferência. Se eu não tenho alguém que desperte os meus sentimentos que eu julgo bons ou ruins, eu não tenho consciência de quem eu sou, porque ninguém vai estabelecer em mim um gatilho para trazer à tona aquilo que eu não quero entrar em contato. Vocês já viram o símbolo do Tao? É aquela circunferência que é divididinha assim, meio serpente ao meio, tem uma parte preta e uma parte branca. A parte preta contém uma bolinha branca, a parte branca contém uma bolinha preta. Aquele símbolo do Tao, ele representa a unidade do princípio feminino e do princípio masculino no um. O princípio feminino é o representado pela cor preta. É a sombra, é o passivo, é aquilo que está ali mais frio, lua. O princípio masculino é representado pela luz branca, a luz, o movimento, a força, sol. E os dois juntos formam esse um. Mas no masculino contém o feminino e no feminino contém o masculino. O nosso psiquismo é assim. Só que, como essas forças trabalham no nosso psiquismo? Aquilo que eu nego em mim se torna uma força de erupção igual do vulcão. O que eu nego em mim quando aflora na reatividade que eu não tenho nem controle. Jung falava isso. O que você nega, você se torna refém. Então, as forças do nosso psiquismo, a gente não tem que ter medo delas, mas a gente tem que ter a coragem de enfrentar o que está oculto. Quando a gente percebe um feminino sendo extremamente atacado, como está sendo hoje, é porque nós, homens e mulheres, estamos utilizando essa energia de forma distorcida. As mulheres distorcendo a energia que deveria ser maior nelas mesmas. E os homens negando o feminino que existe no inconsciente deles por desconhecimento. A ignorância faz com que a gente não saiba utilizar as forças que possuímos. São forças criativas da nossa vida, forças criativas da nossa existência. Não são forças opostas, elas são forças complementares. Nós precisamos de parar de olhar a vida pelo ego que separa. O ego, ele é tão forte na gente que ele separa eu de você, homem de mulher, terra e céu, separa tudo, Deus e nós. Ele dá a sensação da separação. No Oriente é falado como a ilusão da separação. Isso é o verdadeiro Maya. Nós estamos ligados uns aos outros, a Deus, a vida, a tudo, ininterruptamente. Mas o ego dá essa sensação de separação. E qual é a força do nosso psiquismo que integra tudo isso? A consciência superior, o Deus em nós, o divino em nós. Essa luz que nós temos dentro de nós e que ela é uma força gravitacional, ou seja, Deus em nós, quer você acredite na existência dele ou não, ele é uma força gravitacional que nos puxa para mais perto deles. E isso não sou eu que estou dizendo, isso está no Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, quando você tem aqueles textos lá depois das perguntas todas, um deles fala isso, e eu acho isso uma das frases mais lindas que o Livro dos Espíritos possui. Deus como uma força gravitacional. Ele nos puxa para ele. A luz, querendo ou não, ela nos puxa para ela. É o nosso inconsciente que atrai as situações e as pessoas da nossa vida. Então, a gente precisa entender que aquela pessoa, aquela situação, se está na sua vida, primeiro, você a criou. Foi seu princípio masculino e feminino que criou essa situação para você.
Agora, se a situação está te incomodando, está fazendo doer, está te fazendo sofrer, é porque essa energia está sendo utilizada de uma forma distorcida ou mal interpretada. Se nós temos o poder criador de criar a vida que nós queremos, nós precisamos ter a coragem de olhar para as situações da nossa vida e analisar a nossa participação nisso aí. Porque o espírita tem mania de botar a culpa sempre na vida passada, né? Tudo é karma e a vida passada. Porque é como se a gente se isentasse da responsabilidade da vida presente. Só que você só tem o presente para viver, o passado já foi. Se tem registros no seu campo, se tem informações no seu campo que vêm de vidas passadas, karma significa o seu poder de ação nessas energias para transformar o seu momento presente. Não é futuro, não. É presente. Então a gente precisa aprender a olhar para o que está em nós, em todos os setores da nossa vida, e ir desfazendo as camadas. Por que minha vida está desse jeito? O que em mim existe que está provocando aqui? Esse é o verdadeiro trabalho de autoconhecimento. Conhecer o que eu criei, conhecer o potencial que eu tenho de assumir a responsabilidade para mudar e transformar. É isso que eleva a nossa vibração. Quando eu trabalho as minhas culpas, os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas dúvidas, as minhas dificuldades de relacionamento, a minha impaciência, a minha intolerância, tudo isso são essas energias deturpadas, distorcidas. Porque nós temos valores, temos atributos, e no nosso caminhar do dia a dia a gente mete os pés pelas mãos, porque ainda não entendeu que o nosso processo educativo acontece 24 horas por dia. E sabe aonde ele pega mais? Na família. É na família onde todos nós temos aquele espetozinho ali que fica nos espetando, que nós temos o nosso maior dever de casa. É ali que começa a nossa transformação. Não é que a gente tenha que dar conta do outro, não. Vamos lá. Quem somos, onde estamos e qual o sentido disso tudo? Se o objetivo desta vida é trazer para a consciência o que está inconsciente, eu tenho que olhar com coragem, autoenfrentamento, com honestidade emocional para essas situações da minha vida e resolver em mim como transformar. Não a situação, porque às vezes eu não tenho poder para isso, mas a minha forma de lidar com essa situação. A minha pequenez, as minhas cismas, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha arrogância de achar que eu sei o que é melhor para o outro, de que eu tenho a resposta para o outro, de que o meu caminho é melhor do que o outro, a minha intolerância, o meu julgamento, como a gente julga as pessoas da família. Por que será que o Cristo, quando esteve conosco, falou várias vezes, não julgueis, não julgueis, não julgueis? Porque todo julgamento é orgulho, é vaidade. É você dizendo, se achando melhor do que aquela pessoa. Quando você fala, fulano é isso, você inconscientemente está dizendo, eu não sou? Será? Será? Porque tudo aquilo que nos incomoda profundamente no outro é porque existe negado na gente. Então eu aponto para o outro e esqueço que tem 3 dedinhos apontando para mim. É esse o trabalho que a gente precisa fazer. Esse é o dever de casa, de estarmos numa escola de experiências, experimentando situações para tomar consciência de quem nós somos, onde nós estamos e assumir o poder por essa transformação. Por isso nós temos habilidades. O nosso corpo físico tem habilidades fantásticas. Se nós pegarmos o nosso cérebro e estudarmos a potencialidade que o nosso cérebro tem, eu mudei em mim um padrão que eu tinha de tristeza, de depressão com exercício físico. Eu me obrigava. Na época eu não gostava, fiz tanto que passei a gostar. Mas eu mudei. Por quê? Porque eu utilizei uma habilidade física para alterar a química do meu cérebro.
Isso é conhecimento. Conhecimento é poder. Nós temos habilidades emocionais para serem desenvolvidas. Se eu sou impaciente, se eu sou intolerante, se eu sou triste, se eu sou inseguro, dá conta disso. Você não nasceu para ser isso, você está isso. E se está isso, é porque tem registros, tem impressões em você que precisam ser vistas e transformadas. Porque você não nasceu para ser triste, você não nasceu para ser inseguro, você não nasceu para se sentir culpado, você não nasceu para se sentir inferior a nada nesta vida. Você nasceu para assumir a divindade que é você, porque nós somos deuses. Nós temos princípios criadores em nós, que quando estão distorcidos, mal interpretados, vão criando esse caos, que é o mundo que nós estamos vivendo. Nós vivemos um mundo de princípios distorcidos, por isso que a gente acha que é melhor que o outro, que tem o direito de invadir o país do outro, que tem o direito de espoliar o outro, que tem o direito de matar o outro, seja o nome que a gente quiser dar a isso. Mas esse macro representa o que nós temos ainda oculto no micro, que é o nosso universo interior. E quando eu me curo, eu curo o mundo também. Porque eu alinho a minha energia, a divindade que existe em mim, e isso se torna um quantum transformatório na evolução do planeta. Eu não tenho que dar conta do mundo. Eu nasci para dar conta do meu mundo. O princípio feminino, ele é um princípio de recepção. Então todos nós, mas nós mulheres, temos com maior facilidade esse poder de interiorização, de conexão, de intuição, de mediunidade, o saber esperar. A passividade da mulher é diferente da passividade do homem. A passividade da mulher, do princípio feminino, melhor dizendo, é uma passividade que está conectada ao nosso eu interior, ao nosso Deus interior, de esperar o tempo de maturação dos processos. É algo que a gente sabe, não sabe nem dizer como sabe, mas a gente sente. É uma paciência confiante, calma, tranquila, quando a mulher está alinhada ao seu princípio feminino. Porque quando ela não está, ela é ansiosa, ela é chata, ela quer controlar tudo, né? Ela distorce esse princípio. Você imagina uma mulher que é de princípio receptivo, está gestando um bebê. Vamos, filho, anda! 9 meses é muito tempo, vamos embora, nasce mês que vem. É uma brincadeira, mas é um princípio deturpado do feminino. A falta de paciência para esperar o tempo das coisas. E quando nós estamos conectados a esse princípio feminino, nós sabemos, nós sentimos, nós percebemos o tempo dos processos. Não é um tempo de relógio, ele é um tempo percebido pela alma. O princípio masculino, ele é o princípio ativador, ele impulsiona, ele movimenta, ele cria, ele põe as coisas para andar, é o esforço, a perseverança, a determinação. Quando ele está distorcido, ele se torna a força bruta. Aquelas ações em que submete o outro à sua força, ao seu poder, que é mais forte fisicamente. Quando nós olhamos para o mundo que está aí hoje, nós vemos o quanto nós deturpamos o sagrado masculino em nós também. Porque nós, mulheres, também temos esse sagrado masculino deturpado. O machismo, ele é estrutural, tanto em homens quanto em mulheres. E a gente precisa perceber como essas energias estão funcionando na gente. Vocês já perceberam que nós, mulheres, perdemos a conexão com o ritmo da vida? Que nós, mulheres, que antigamente estávamos tão conectadas com a Mãe Terra, que os nossos ciclos são todos ciclos da natureza. A mulher menstrua como a lua. A gente contava as luas antigamente para saber, os ciclos eram certinhos, porque tem um ritmo. Aí quando virou
esse movimento de deturpação, criaram um calendário que foge completamente aos ritmos da Terra. Criaram um mês com 30 dias, criaram um mês com 28, com 31, fizeram uma bagunça danada. E as pessoas acham que foi sem intenção. Nada nesse mundo acontece sem intenção. Foi para nos desconectar dos ritmos da Terra, dos ritmos da vida. Porque quando nós estamos conectados ao ritmo da vida, nós estamos conectados à divindade que existe na Mãe Terra, na Mãe Natureza. Deus está em toda a criação. Experimenta num dia que você estiver muito nervoso, muito nervosa, tirar o sapato e pisar na grama, andar na terra. A energia transmuta na hora, porque é medicina da natureza. Quando você vai para um campo, quando você vai para uma cidade que te propicia, como Nova Friburgo, essa natureza incrível em torno, você já está imerso numa energia basicamente alfa. Se você se conectar com a natureza de Nova Friburgo, um tempo que seja, acorda, respira, olha o céu, olha a mata, respira o ar puro, pronto. Isso é pura meditação, isso é conexão com a nossa natureza divina. Corpo, terra. Nós aqui estamos vivendo uma experiência no corpo, temos que cuidar do corpo. Ele é a expressão do nosso espírito. Ele precisa funcionar bem para que o nosso espírito expresse bem, para que a nossa essência, expresse bem. A dor representa o desalinhamento da nossa energia com o corpo. A dor emocional representa um desalinhamento dos nossos sentimentos com a nossa inteligência emocional. Os transtornos mentais significa que nós precisamos analisar a qualidade dos nossos pensamentos e de como estamos levando a nossa vida. Porque a nossa mente, se ela não estiver alinhada à nossa consciência, o ego vai tomar conta. Aquela voz que não para de falar e só fala o que não presta, porque ele representa uma voz criada por tudo aquilo que a gente passou e funciona no automático, sem seletividade. E como nós estamos imersos num campo energético que o inconsciente coletivo é negativo, o automático desse inconsciente coletivo é o negativo. Então nós precisamos treinar a nossa mente, a nossa inteligência mental, para que ela se direcione onde nós queremos chegar na vida. E nós precisamos nos alinhar à nossa inteligência espiritual. Porque quando nós não estamos alinhados a ela, nós estamos desconectados da vida. A gente não tem confiança para viver, a gente não consegue perceber o simbólico e sinais da vida. E nós precisamos muito, neste momento da Terra, estarmos conectados à grandeza da vida, à nossa essência divina, à nossa inteligência espiritual. Essas são as sedes, as dimensões do nosso ser aqui nesse momento. Corpo, mente, emoção e espírito. Esse todo é o nosso um, neste momento, nesse agora. Se nós estamos vivendo uma experiência nessa escola, e se essa escola nos aponta um sentido que é a responsabilidade pela transformação do que existe em nós, o nosso dever de casa mais importante não é arrumar casa, não é lavar louça, não é trabalhar. Isso tudo faz parte do processo de experimentação. Mas o que você tem de mais importante para fazer hoje é cuidar dessas dimensões do seu ser. Porque quando você cuida da sua realidade divina, tudo em torno vai fluindo no fluxo divino, que é você. Mas quando você vai se deixando para depois, só cuidando do fazer, você está caindo na grande pegadinha que é a vida na Terra, que é Maia, segundo os orientais. A ilusão de que é mais importante ter, aparentar, fazer, conquistar. Masculino e feminino, distorcidos de uma realidade divina, que somos nós. O tempo não é mais para brincadeira. Nós agora estamos passando
o ápice da transição planetária. E isso vai exigir da gente habilidades. Essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas através das experiências que nós temos. Cuidar da gente. Nem que seja 10 minutos. Analisa teu dia. Mas não é analisar o teu dia, fui ao banco, fui à feira, fui ao mercado, trabalhei. Não. O que você sentiu quando fez isso tudo? Quais as pessoas que você encontrou e que você ficou com certo ranço, que não caiu bem? O que você teme hoje na sua vida? O que está te assombrando hoje na sua vida? Tenha coragem de enfrentar, não se deixe para depois, porque não vai ter depois. Agora é um momento de ascensão. É um momento que nós estávamos esperando milenarmente que chegasse. É um grande momento planetário, é um momento de libertação. Mas é um momento em que a gente vai estar lidando com muita dor e sofrimento no mundo. E se a gente não estiver alinhado e centrado em nós, a gente vai começar a deixar se arrastar pela loucura alheia, pelos noticiários, pelas preocupações. A gente precisa aprender a se ouvir a nossa alma. A nossa bússola interna é quem nós somos, o divino que existe na gente. Se eu não consigo ouvir esse divino, eu escuto a expressão dele no meu corpo através da minha alma. A ciência hoje sabe que o nosso coração possui neurônios. Menor quantidade que o cérebro. Enquanto o cérebro possui bilhões e bilhões e bilhões, ele possui menor quantidade. Mas o poder eletromagnético dos poucos milhares de neurônios que nós temos no nosso coração é muito maior do que todos os neurônios do cérebro juntos. Olha que incrível isso. Isso foi feito, esqueci o nome, numa pesquisa no Instituto da Califórnia, que o Greg Braden faz parte, eu gosto muito dele. Ele cita isso em vários vídeos dele que possui no YouTube, que ele participou dessa pesquisa e ele é uma das pessoas que divulga muito isso. Né? Então isso significa que aquela frase que no passado a gente falava assim, o coração tem razão, que a própria razão desconhece, é uma verdade. O nosso coração, sede da nossa alma, tem um poder eletromagnético muito maior que todos os neurônios da mente, do cérebro. Isso significa uma sabedoria que a gente precisa aprender a ouvir. Mas aí, dentro do princípio masculino, né? Se nós só ficarmos apegados a ele, a gente nunca vai ter o tempo para introspectar. A gente vai estar sempre no modo fazer, impulsionar, colocar para andar. É necessário, nesse momento, a gente abrir mão não, ao contrário. Pegar na mão o nosso princípio feminino e aquietar, parar, introspectar, conectar, perguntar. Busque e encontrareis. Bate na porta que ela abre com a resposta. É necessário o nosso movimento interno de busca de sentido das nossas experiências para que a nossa alma converse conosco e nos traga as respostas. Às vezes através de um sonho, às vezes através de um encontro com uma pessoa que te dá essa resposta, às vezes através de um outdoor que passa uma frase assim e dá um clique em você. É assim que a vida conversa com a gente. Às vezes uma pessoa que você encontra e não esperava, ou talvez que você nem conheça, e de repente você começa a conversar com ela e ela te dá uma resposta para algo que você estava precisando, e todos esses exemplos eu vivi na minha vida. Os meus movimentos de buscas, eles são diários e constantes. Eu estou conectada 24 horas por dia. Isso significa que eu estou rezando 24 horas por dia? Não. Hoje eu rezo até bem pouco. Bem menos do que já rezei na minha vida. Mas eu estou conectada, significa eu estou em conexão com o meu eu superior. Eu busco no meu corpo a resposta para tudo aquilo que eu quero na minha vida. Até para a roupa que eu vou usar. Tem roupa que você coloca assim, a alma fala assim, hoje não. Não é? Você olha para o espelho e fala, hoje não. E tem outras que encaixam feito uma luva naquele dia. Sua alma queria que você vestisse aquilo. São pequenos exercícios que a gente faz. Né? O que eu quero comer hoje?
O que eu estou com vontade de comer hoje? Que seja saudável, que o meu corpo esteja pedindo. Procura criar essa relação de intimidade com esse ser que é você. É você. Somos nós. Nós estamos identificados com a estrutura do ego. Com fazer, com ter que dar conta, com ter que. Esse rol de obrigações que a gente preenche o nosso dia o tempo todo e não sobra tempo para ser. E nós estamos aqui para aprender a ser. Porque nós somos. Eu sou. Eu sou. O código que Jesus nos ensinou, que nos conecta diretamente à nossa natureza divina. Eu sou. Eu trouxe... Eu vou ter que ligar o telefone. Você autoriza? Eu trouxe uma vivência para a gente fazer, em que nos conecta exatamente a esses princípios da nossa vida através da música. A arte, ela é uma forma do simbólico conversar com a gente. A música, ela reverbera no nosso campo energético. Então, ela é profundamente curadora. Eu falei que, assim, eu não sou de rezar o tempo todo, porque eu tenho muitas formas de rezar. A música, para mim, é um rezo. Né? A dança, para mim, é um rezo. A yoga, para mim, é um rezo. Né? A meditação, para mim, quando eu estou conectada ao meu eu superior, é um rezo. Então, essa fórmula que eu aprendi de criancinha, de sentar e de rezar e tal, ela hoje é menor porque eu estou conectada em outros momentos, com outras ferramentas. Os mantras que eu uso muito é um rezo. É forma de conexão. Então, eu trouxe hoje... Espera aí só um instante. Enquanto eu estou falando, ele tem que ligar. Porque eu sou obediente e desliguei. Mas é sério, a espiritualidade, ela pede muito que a gente, nos trabalhos espirituais, e eles estão acontecendo enquanto a palestra está acontecendo aqui, essas ondas, elas interferem no campo quântico dos trabalhos, né? Então, a espiritualidade gasta muita energia neutralizando essas energias que ela poderia estar utilizando em trabalhos, né? Então, eu entendo a Clélia e nas minhas imersões eu também sempre peço. Ele ainda não voltou. Ele está voltando. Ele é obediente. Oi? Ele é obediente. Ele é lento. Ele é sobrecarregado. Não, mas tudo bem. Então, o que eu quero nesse momento, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vocês coloquem os dois pés no chão. Certo? Por que os dois pés no chão? Porque nós temos chakras na sola dos nossos pés que nos conectam diretamente com a Mãe Terra, né? E quando a gente senta, a gente alinha esses chakras. E energia é informação. A física quântica, hoje, ela nos fala que todo átomo, ele tem algo que precede a sua natureza, que é informação. Então, nós temos energia e energia é informação. Um átomo de hidrogênio é diferente de um átomo de oxigênio pela qualidade da informação que ele possui. Então, nós estamos imersos em campos de energia que são campos de informações. Essas informações interagem com o nosso campo energético. O que é informação na gente? O que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente intenciona, o que a gente deseja, as nossas memórias, registros do passado, conscientes ou não. Tudo isso é informação. Quando nós encontramos uma pessoa, o nosso campo está interagindo e nós estamos trocando informações inconscientemente. Tanto que tem pessoas que a gente encontra e fica revigorado. Tem pessoas que a gente encontra e fica, descarregado. E a gente precisa entender esses processos de interação e utilizar os recursos da natureza para equilibrar essas energias na gente. A música, ela reverbera no nosso campo, não apenas através da letra, mas através da harmonia, através do ritmo. Tanto que tem músicas que nos aturam, e tem músicas que eu hoje não consigo ouvir, porque ela me deixa... O meu campo é muito sutil, e eu gosto, eu não estou falando de rock não, estou falando que agora o rock eu gosto. E escuto.
em momentos apropriados. Estou falando dessas músicas que elas aturdem, elas são batidas desconexas. E elas são batidas desconexas com a intenção de criar desconexão. Então a gente tem que estar com muito cuidado naquilo que a gente escolhe como alimento, porque isso tudo alimenta de informação o nosso campo. A qualidade da notícia que você escolhe, dependendo daquilo que você alimenta no seu ser o dia todo, você vai ficar deprimido no final do dia. Você vai falar assim, esse mundo não tem jeito. Porque num primeiro momento, se você não entender quem nós somos, onde estamos e o sentido disso tudo, você vai levar isso tudo muito a sério e vai deixar de fazer o dever principal. Tudo isso é teatro. Tudo isso são situações passageiras para que você não erre o alvo da sua existência, que é você. Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Pecado, em latim, pectus, significa errar o alvo da existência. Nós erramos o alvo da existência quando nós esquecemos que o único alvo que nós temos que dar conta nessa vida somos nós. Por mais que eu ame meus filhos, eu não vim dar conta dos meus filhos. Por mais que eu ame as pessoas das minhas relações, eu não vim dar conta delas. Eu vim dar conta de mim. Agora, quando eu me curo, quanticamente eu estou interferindo no campo de todas as pessoas das minhas relações, sendo apenas quem eu sou. Então essa música é o momento que eu quero que vocês se conectem com essa essência aqui, ó, do peito, do coração, a alma de vocês. E que vocês permitam que esses influxos de energia banhem o campo de vocês e um grande momento de cura pode acontecer. Porque a cura, ela é um movimento de busca sincera, interno. Quando a gente faz um movimento de busca, a gente encontra. E ela pode ser quântica. Então, que a gente possa aproveitar esse momento. Agora vem outro barulho esquisito, mas aí vocês não tem jeito, né? Márcia lembra das imersões, né, Márcia? Esse barulho não tem como. Tanto na hora de ligar quanto na hora de ligar. Mas vamos, filho. É que você desligou. O smartphone está iniciando agora. Não, você desligou a cara. Ah, ele já estava ligado? Eu já tinha ligado? Ah, desculpa. Essa é a Daniele sendo Daniele, sou distraída mesmo. Bluetooth mode. Obrigada. Não vai entrar? Acho que agora foi. Então vamos lá. Os dois pés no chão, procurando. Não precisa. Procurando trazer a sua atenção para o centro do seu peito. Essa música faz parte de uma lista que eu fiz quando eu me mudei para cá. Novo ciclo. Depois, quem quiser, eu até disponibilizo lá no... A gente ouve muito da Eclésia no carro. Novo ciclo. Hoje mesmo ela estava engatilhada. Então, vamos lá. Fechando os olhos, entrando em conexão com esse ser aí dentro de você. Você é o sol que brilha na manhã, a força que renasce toda vez que vem. No seu caminho só há flores no chão. O universo canta em sua direção. Amor é seu nome, gravado no ar. A vida dança pra
Você é luz, amor e abundância. O mundo gira com sua elegância. Tudo flui, tudo vai te encontrar. É seu momento, pode acreditar. Olhe pro céu, as estrelas aplaudem. Ouça o vento, suas preces alcançam. Você é a chave, a porta e o lar. Tudo que busca já está no lugar. Seu sorriso é o farol no escuro, um raio que atravessa qualquer muro. Cada escolha sua faz ecoar a energia do mundo a te abraçar. Você é luz, amor e abundância. O mundo gira com sua elegância. Tudo flui, tudo vai te encontrar. É seu momento, pode acreditar. Você é a chave, a porta e o lar. Nós somos a chave, a porta e o lar. Porque esse lar está dentro da gente, ele nunca esteve fora. Todos os mestres, todos os avatares que passaram pela terra, eles falam, o reino é dentro, ele não é fora. É dentro que a gente tem que buscar a divindade. Porque ela já é essa luz fulgurante, brilhando, essa força gravitacional que nos puxa para ela. E quando a gente encontra essa luz dentro da gente, a gente não teme mais. Porque o medo, ele é fruto do ego. O ego teme. Porque o ego sabe que ele um dia vai ter que se desintegrar à luz da consciência. Isso para ele representa a morte. Por isso que tudo aquilo que a gente faz para encontrar a consciência divina, naturalmente ele cria resistência. Você vai meditar, aí daqui a pouco começa a coçar, dá cãibra, você lembra de um monte de coisa que deixou de fazer, depois eu começo. Aí você vai rezar, no meio da reza você já está cantando uma música, você até esqueceu que você estava rezando. Essas são as pegadinhas da nossa mente por onde o ego se manifesta para nos colocar na armadilha de Maia, para a gente acreditar que pode deixar para depois. Não deixe você para depois. Não deixe de encontrar o divino que é você para depois. Porque tudo muda na vida depois que a gente encontra. Não é que as situações de fora vão mudar, às vezes elas permanecem as mesmas. Mas a nossa forma de lidar com ela se torna sábia, inteligente, coerente. E quando a gente muda e eleva a nossa frequência, tudo aquilo que era motivo para a gente aprender e desenvolver essas habilidades, ela perde o sentido. Então elas saem da nossa vida. A vida ela é muito funcional. Tudo o que está na sua vida hoje possui função. Descubra a função. Vá na direção de realizar esta função.
Transforme o que é preciso e isso que te incomoda perde o sentido porque perdeu a função. É para isso que a gente está aqui. Para a gente se olhar com esse olhar de imortalidade. A gente não está aqui para dar conta das coisas materiais do mundo, muito embora a experiência de viver as coisas materiais do mundo é profundamente espiritual. Se você fizer isso com a consciência espiritual. Porque você só pode se desapegar se você passar pelo ter e se apegar. E desapegar talvez seja o aprendizado mais difícil da vida da gente. A gente se apega à família, a gente se apega ao nome, a gente se apega à reputação, a gente se apega às coisas materiais, a gente se apega à nossa história, a gente se apega à memória. E como é sofrido se desapegar disso tudo. Uma pessoa morre e você morre junto. Calma. Faz parte, olha só. Quem somos e onde estamos e qual o sentido disso tudo. Viver e morrer faz parte. Até porque ninguém morre. Só pega uma viagem em outra dimensão e depois a gente encontra, se estiver na mesma frequência. Se estiver numa frequência maior, vai poder escolher visitar quem está na frequência menor. Agora, se estiver na frequência menor, não vai poder visitar o maior lá. É simples. A vida ela tem a sua inteligência. A vida ela está aqui te movimentando para essa força gravitacional de te transformar cada vez numa pessoa melhor. Masculino e feminino são experiências, mas as forças do nosso psiquismo, elas são princípios criadores da vida e que nós precisamos perceber como nós estamos movimentando esses princípios na gente. A música fala da elegância. Elegância é um atributo feminino, do princípio feminino, mas não é um atributo apenas da mulher. Existem homens profundamente elegantes. E existem mulheres extremamente deselegantes. Porque a elegância é o valor, é o princípio. Mas quando ele está no excesso, né, ela se torna aquela coisa muito extravagante. E quando está na falta, na ausência, na distorção por menos, é aquela coisa simples, desconectada, simplória. A coragem é um atributo masculino. Quando está no excesso, vai para a audácia. Aquela pessoa que mete os pés pela mão, não está nem pensando no que faz. Quando vai para o menos, é a covardia. A pessoa que não se movimenta para a vida, não vai. Então, a gente entender que todos nós movimentamos esses princípios, independentemente de sermos homens e mulheres. Agora, nós, mulheres, e aí eu falo neste momento para nós, mulheres, a gente tem que ter muito cuidado nesse momento com as pegadinhas, com as armadilhas, para nos tirar da nossa natureza. A gente não tem que ter medo de envelhecer. Envelhecer faz parte do processo. Porque se nós estivermos conectadas aos ciclos da vida, cada ciclo da vida tem um tipo de experiência. E por conta de vaidade, por conta do medo de envelhecer, nós estamos agredindo o nosso corpo. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, mas é só uma pausa para reflexão. Eu não estou dizendo que é certo, eu não estou dizendo que é errado, mas que cada um fique com a informação que é incômoda. Se você aplica uma determinada substância que paralisa os seus músculos faciais no chakra mais importante de conexão que você tem, você acha que você está paralisando apenas o músculo do corpo? Mesmo? No momento em que nós precisamos utilizar a intuição, para que nós precisamos estar conectadas com o divino, que é a nossa maior proteção. Para pensar. Não vou dizer que é certo nem errado, mas informação é poder. E agora fiquem com a informação que vocês possuem, façam o que vocês quiserem. Mas cada fase da vida da gente tem a sua beleza, se você trabalhar a beleza enquanto um valor e um atributo interno. Quem tem medo de envelhecer tem medo de viver. Porque cada fase da nossa vida, ela tem um motivo. E é depois que a gente passa pela maturidade, já está chegando lá mais para lá que para cá,
e eu já passei dos 50, então estou mais para lá do que para cá, é que a gente tem que interiorizar e se preparar para deixar esse plano aqui. Não é que a gente vai se descuidar, ficar tosco. A elegância, ela vem da alma. A beleza, ela vem da alma. E se você fica gastando o seu tempo, não vou nem dizer dinheiro, porque isso aí a gente faz, mas se você fica gastando o seu tempo apenas cuidando do exterior, ele vai virar pó. Agora a sua alma não. A nossa relação mais importante é a nossa relação conosco. Porque todas as pessoas vão passar pela nossa vida. Agora a gente vai se levar para onde a gente for. Que a deusa e Deus nos abençoe hoje. Bom, eu tenho certeza que todos concordam de eu explorar um pouquinho mais a Dani, pedindo para fazer a prece final para nós. Senhor Deus, Pai e Mãe divinos, todos em um, que possamos unidos pelo Teu infinito amor sentir a Tua grandeza vibrar em nossos corações, em nossas mentes, transformando os nossos medos em coragem para seguir adiante confiantes na inteligência da vida que nos traz apenas aquilo que já temos condições de passar, ultrapassar e vencer, transformando os véus das ilusões, do sentimento de inferioridade, de abandono, de solidão, em certeza absoluta de que nunca estamos separados do Teu amor, da Tua presença, que existe em cada um de nós. Somos Teus filhos amados, que possamos nos ver como Tu mesmo nos vês, que possamos também aprender a vermos uns aos outros com esse mesmo entendimento e compreensão, entendendo que aquilo que me incomoda eu posso transformar em mim mesmo, quando eu tenho a coragem de olhar para mim e perceber qual o véu que eu preciso tirar da frente dos meus olhos. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pela oportunidade de estarmos em irmandade, aprendendo um pouco mais com a experiência da vida e com os Teus ensinamentos. Sustenta-nos, guia-nos, ampara-nos e, acima de tudo, Senhor, que possamos estar contigo, como temos a certeza que estás sempre conosco. Ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Queria agradecer a Dani mais uma vez pela presença, pelos ensinamentos e mais uma vez lembrar a todos nós que o mês de março é todo dedicado às mulheres e dedicando o mês às mulheres nós homenageamos a Sônia, que partiu há poucos dias e ontem foi o aniversário dela. Então, que ela esteja sempre conosco aqui. Bom, na semana que vem nós teremos a doutora Cibele Camulesi, que é a geriatra e que vai nos falar também sobre a importância de envelhecer bem, do envelhecimento saudável. Então, aguardamos todos na semana que vem. Uma boa semana a todos. Vão com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.